Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Nesse vídeo nós vamos buscar terminar o nosso compartilhar sobre esse tema da terceira autodeclaração de Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele disse: Eu sou a porta. E a intenção principal é tocar naquele princípio espiritual que nós chegamos a citar no final do último vídeo dessa série, que diz que o segredo para que nós venhamos alcançar, desfrutar do verdadeiro descanso, daquela pastagem que é prometida para aquele que passa pela porta, é o caminho de comunhão com Deus. Em João 10, 9, Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém passar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Para quem assistiu os dois últimos vídeos dessa série, sabe que nós paramos nessa expressão, achará pastagem. E é ela que irá abrir o caminho para que possamos compreender esse princípio tão fundamental para as nossas vidas. Qual seria então o significado daquilo que o Senhor Jesus quis mostrar por meio dessa expressão, achará pastagem? Analisando segundo o aspecto literal, pastagem aponta para tudo aquilo que toda ovelha mais necessita e deseja, aquilo que lhe traz alegria, satisfação, mas também paz. Em algumas versões, trazem no lugar da palavra pastagem a expressão e ficarão em segurança. Por isso, nós dissemos que uma outra forma de expressar essa segunda parte do versículo 9, entrará e sairá e achará pastagem, seria através do termo descanso. Mas o que seria capaz de nos conceder verdadeira satisfação, verdadeiro descanso para as nossas almas? A resposta está logo aí, na parte final do versículo seguinte, quando Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O vocábulo grego utilizado nesse versículo para vida é zoe, uma palavra bem conhecida nossa. Nós já citamos várias vezes essa palavra nos vídeos passados. Ela se refere à vida não criada, mas uma vida criadora, uma vida que não se consome, a vida que é indestrutível, uma vida que é eterna, pois fala da própria essência de Deus e que é concedida pelo Espírito Santo a todo aquele que passou por essa porta, ou seja, que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Portanto, meus amados, porque Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito e vicário naquela cruz do Calvário, e nós recebemos fé para crer em sua pessoa e obra, então nós recebemos da sua vida. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, nos é dito que ele nos deu vida, quando todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, por meio dessa vida zoe, Deus nos fez nascer de novo, nos fez uma nova criatura, participantes de uma nova raça, de um novo homem, do Cristo corporativo, cujo cabeça é Ele mesmo, Jesus Cristo. Só que nós precisamos entender que a vida em abundância prometida por Jesus em João 10:10, ela se refere a algo que não visa apenas a regeneração do nosso espírito, porque isso é o primeiro passo, mas também atingir todo o nosso ser, realizando verdadeira transformação em nossas mentes, vontades e emoções, para que assim, por meio dessa vida, que é o próprio Cristo vivendo em nós, então nós venhamos verdadeiramente viver para a glória de Deus. E é nisso que reside todo o nosso descanso, toda a nossa paz, toda a nossa alegria e satisfação, quando o Pai está alcançando a sua vontade em nossas vidas. E qual é ela? Que é ter uma família de muitos filhos semelhantes ao seu eterno e amado Filho. Mas quando nós meditamos nessa tremenda verdade da palavra de Deus, se nós fizermos uma sincera e importante avaliação do que isso efetivamente resultou em nossas vidas, é bem possível que venhamos perceber
que em algumas áreas de nossas vidas, mesmo depois de anos de conversão, pouca coisa mudou. Em que sentido eu estou falando? Vamos ver alguns pontos que estão relacionados entre si. Nós percebemos que a ansiedade ainda é algo muito presente em nossas vidas. Algo que ainda tem exercido um grande domínio em nossas almas. Nós não conseguimos viver descansando diante de um mundo tão conturbado e com tantas ameaças. E isso tem sido fonte de tantos males, de tantas enfermidades, de uma paralisia no nosso meio. Mas também nós percebemos que ainda continuamos reagindo de forma inadequada a situações de dificuldade que nos sobrevêm, com murmuração, com sentimentos de autopiedade e autocomiseração, um dos comportamentos mais prejudiciais que existem para o cristão, porque impedem o operar do Espírito Santo em nossas vidas por meio das circunstâncias transformadoras. Consequentemente, nós também percebemos que ainda há muito de egoísmo e vaidade em nosso viver, visto que ainda nós temos gasto muito de nossas vidas para produzir algo que atraia a atenção das pessoas para nós mesmos e não para Cristo. Ainda nos permitimos ser dominados pelo desejo de que as pessoas nos admirem, seja pela nossa beleza física, ou pelo nosso intelecto, ou por alguma coisa relacionada a uma condição financeira, ou até mesmo pelo nosso ministério, um dom que Deus nos deu, etc. Isso tudo nos mostra, sabe o quê? Que quem está ocupando o trono de nosso coração ainda é o nosso eu, o qual está sempre se esforçando para manter uma boa reputação diante dos homens. E é por isso que nos afligimos tão facilmente com aquilo que as pessoas falam de nós. Mas nós também percebemos que continuamos a apontar para os defeitos dos outros com tanta facilidade, porque há muito pouco de misericórdia e de longanimidade em nossas vidas. Também percebemos que continuamos sendo incapazes de dominar nossa língua, os nossos olhos e pensamentos, mas também é possível que nos lembremos que continuamos sendo pessoas que não conseguem se desvencilhar de pecados antigos, com os quais, infelizmente, nós acabamos nos conformando com o fato de que basta que eles aconteçam apenas de forma esporádica e longe, oculta dos olhos das outras pessoas. E para terminar essa lista que prossegue, mas termino por aqui, nós percebemos que continuamos a ter pouco interesse pelas almas dos perdidos, de forma que há em nós muito pouco ou quase nenhum desejo ou necessidade de pregar o Evangelho para aqueles que ainda não foram alcançados por ele. Mas eu te pergunto, por que isso acontece? Qual explicação que nós podemos encontrar para tudo isso? Será que é porque essa vida cristã, conforme o padrão que a Bíblia nos apresenta, é na verdade uma utopia, algo totalmente inalcançável, como eu já ouvi de pessoas que se dizem cristãs? Será? Não. 1000 vezes não. A resposta para essa importantíssima questão é que ainda não aprendemos que o único caminho que nos leva ao desfrute do verdadeiro descanso é o caminho da comunhão com Deus. Para explicarmos isso, nós precisamos começar com o próprio ser de Deus, desse Deus trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos entender que o único Deus é um Deus relacional, é um Deus de comunhão, é um Deus que em si mesmo sempre viveu em plena e harmoniosa comunhão. E tendo Deus criado o homem, para que por meio desse homem a realidade e a vontade do seu reino viesse a ser manifestada e realizada na criação, Deus criou esse homem para que esse homem pudesse e viesse a participar da sua própria vida, sem a qual o homem não é nada, sem a qual o homem é incapaz de realizar a vontade de Deus. O homem aos poucos se afasta do sentido da sua própria existência.
Essa verdade nos é revelada através de vários exemplos e figuras espalhados por todas as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. A árvore da vida que Deus colocou no centro do jardim do Éden é o primeiro deles. Deus plantou aquela árvore para que Adão e Eva viessem alimentar da própria vida Zoe, a vida eterna, por meio da qual eles obteriam toda a provisão para poder viver de forma a cumprir o propósito de Deus. Através dela, eles iam descobrindo o próprio Deus, eles iam penetrando na vida de Deus, mas por incrível que possa parecer, o relato bíblico nos mostra que eles negligenciaram essa verdade. Eles banalizaram aquilo que a árvore da vida representava e o resultado, você e eu conhecemos muito bem. Agora pense naquele tabernáculo que Deus mandou através do seu servo Moisés que o povo de Israel construísse no deserto. Aquele tabernáculo, ele nos revela o coração de Deus, o seu desejo em relação ao seu povo, quando ele disse lá em Êxodo capítulo 29, versículo 45 e 46, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Por isso o tabernáculo deveria ser erguido no meio da nação de Israel. Porque assim como a árvore da vida, ele deveria representar o centro de todo o viver daquela nação. Porque era ali, naquele tabernáculo, que Deus iria se manifestar, iria manifestar a sua glória, a sua Shekinah, ia permitir, por meio daqueles rituais, que o homem se aproximasse dele e recebesse da sua misericórdia e do seu favor. Mas tudo isso, por mais que tivesse um aspecto de realidade, da misericórdia e da graça de Deus sobre aquele povo, apontava para algo muito maior, algo que somente poderia ser concretizado através da pessoa e da obra do Messias. Então, quando ele veio, quando Jesus, então, o Verbo se encarnou, e quando ele estava ali no poço de Jacó, diante daquela mulher samaritana, ele disse algo tremendo: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Oh, aleluias! Ele estava então apontando para um divisor de águas que estava prestes a acontecer, o surgimento de algo novo. Os verdadeiros adoradores, aqueles que foram chamados para adorar o Pai em espírito, ou seja, a adoração deles é baseada e conduzida pelo Espírito Santo que habitará no interior deles, como também a adoração deles será em verdade, porque não estará mais restrita àqueles símbolos e rituais, mas tocará uma realidade espiritual para a qual toda aquela tipologia do Velho Testamento apontava. São esses que o Pai está em busca. O autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador, Ele é o recompensador dos que o buscam. Como tudo isso é impressionante, gente. Ver que o cerne da mensagem bíblica é o Deus Criador dos céus e da terra atraindo um ser tão pequeno, tão falho como nós, homens, para ter comunhão com Ele, para comunicar algo da sua própria vida a nós, algo sobre as suas virtudes, do seu poder, da sua glória. De forma que aqueles que se achegam a Ele, trazendo apenas um coração sincero e desejoso da sua santa presença, eles nunca saem de mãos vazias. E por fim, eu não poderia deixar de citar aquilo que o nosso amado Senhor disse em um dos momentos mais impressionantes de toda a palavra de Deus, o Santo dos Santos do Novo Testamento, a oração sacerdotal. Aquela oração que o Senhor fez logo após a última ceia, antes de saírem para o Getsêmani, onde ele foi preso. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Apesar de, em outros textos dos evangelhos, vermos Jesus falando sobre a vida eterna como uma herança a ser recebida em um futuro que é após essa vida, nessa passagem, ele resume a vida eterna a uma questão de relacionamento com Deus.
um viver de conhecer e conhecer e conhecer eternamente esse Deus. Porque esse é o centro do nosso chamado. Foi para isso que o Filho veio, para reconciliar o homem a Deus, de forma que ele pudesse ter o seu reino de sacerdotes, aqueles que foram escolhidos para manifestar a realidade dos céus e realizar a vontade daquele que está no trono. E eles só podem fazer isso por meio da imagem do Rei. Portanto, para você que teve a paciência de chegar até aqui e tem a convicção de que é alguém que já passou pela porta, que é Cristo mesmo, por favor, escute bem o que eu vou te dizer. Não há outro caminho para nós, não há outra opção para que venhamos desfrutar do verdadeiro descanso, que não seja a comunhão diária com Deus. Esse caminho que já foi aberto e pavimentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós não levarmos essa questão a sério e nos rendermos confessando toda a nossa insuficiência, toda a nossa incapacidade e passarmos a investir verdadeiramente em uma vida de relacionamento com esse Deus maravilhoso, perseverando em andar diariamente com Ele, como Enoque andou, como Noé andou e vários outros, as coisas nunca irão mudar. E nós não teremos forças para lutar contra os poderes que se levantam contra nós nessa jornada em que o Senhor nos colocou para percorrer, como a nossa carne, o mundo, Satanás e seus asseclas. Anos e anos passarão e nós não conseguiremos verdadeiramente fluir na vida cristã, mas ficaremos como que amassando barro, e o máximo que poderemos fazer é tentar enganar a nós mesmos e aos outros, produzindo uma capa de piedade, uma aparência de santidade. Por isso, independente do estado que você se encontra hoje, eu quero te encorajar a bradar como o guerreiro Caleb bradou diante do povo de Israel, a despeito de todas as terríveis dificuldades que se apresentavam ali na frente, depois do Jordão, aqueles gigantes poderosos, aquelas cidades fortificadas. Ele bradou: subamos animosamente e possuamos a terra por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Isso implica em hoje mesmo tomar uma atitude de largar a preguiça e todas as desculpas e justificativas que nos levam à procrastinação. Estabelecer um compromisso de investir em uma vida de verdadeiro relacionamento com esse Deus maravilhoso, principalmente através da oração, do jejum, da leitura e da meditação da palavra de Deus, porque esse Cristo já nos foi dado. Ele, que é representado ali por Canaã, a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Ali nós temos as inescrutáveis, as inesgotáveis riquezas de Cristo. Há uma frase do John Flavel, um puritano, que diz assim, que o poder é de Deus, mas o dever é nosso. O método que Deus escolheu é nós nos achegando a Ele, colocando diante dele todas as nossas petições, por meio da oração, da súplica, em ação de graças, para que o Senhor venha nos encher de uma paz que excede todo entendimento, e nós não vivamos mais em ansiedade. O método dele é que nós nos achegamos diante da presença do seu trono de graça, encontramos ali o socorro na ocasião propícia. O método dele é nos chegarmos e diante dele é trancarmos o nosso quarto, e ele que nos vê em secreto nos recompensará. O método dele é nós estarmos diante dele, contemplando ele como por espelho, para que a imagem dele possa ser formada em nós. O Senhor nos chamou para uma comunhão. O Senhor nos chamou para andar com ele. O Senhor nos chamou para viver com ele. Que Deus possa ter falado profundamente ao teu coração, assim como falou ao meu, e que Deus te abençoe. Até a próxima, se assim Ele nos permitir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho